Olá a todos, vamos dar sequência a essa nossa playlist. A Terra é plana porque mentem para nós. Hoje nós vamos falar da farsa dos satélites, a maior ficção científica propagada como ciência da humanidade, junto com as viagens espaciais, que são nada mais do que fruto da cabeça de escritores de ficção científica. Antes de falar dos satélites propriamente ditos, eu vou falar um pouquinho sobre as descobertas científicas, de como elas são feitas. Basicamente são dois jeitos. O primeiro é aquele cara, pesquisador, tá realmente focado na pesquisa, tá focado em descobrir alguma coisa, fica horas e horas no laboratório e consegue descobrir alguma coisa, né? O outro jeito é muito parecido. Então, o pesquisador lá focado, pesquisando, trancado no laboratório, não vê nem a mulher, e acaba por algum motivo dando errado a pesquisa dele e ele descobre sem querer alguma coisa. Então a gente tem um exemplo bem básico disso aí, é a descoberta da pólvora. Então o imperador Qin unificou a China a pulso de ferro, tornou-se um ditador e não queria largar o cajado. Então ele contratou todos os bruxos, macumbeiros ali da região, dentro e fora da China, para encontrar o elixir da vida eterna. Um desses malucos aí acabou misturando os ingredientes da pólvora e ele foi inclusive a primeira vítima dela. Um tempo depois, os mongóis invadiram a China e era o neto do Gengis Khan, era o Kublai Khan, e os chineses utilizaram da pólvora, descoberta há quase 100 anos, para expulsar os mongóis. Então, você vê como é que são as coisas. O satélite, diferente desses casos que eu falei, por acidente ou por busca, foi idealizado, na verdade, né, por um escritor de ficção científica, o mesmo que escreveu em 2001 Uma Odisseia no Espaço. Ele é chamado Arthur C. Clarke. Então ele criou essa ideia e mais na frente as falsas agências espaciais do Capim aproveitaram a ideia para corroborar com a mentira delas. Sei que muita gente deve ficar encabulado porque eu uso GPS e não acredito em satélite, mas eu tenho que dizer para vocês que GPS não precisa de satélite. O GPS foi inventado no final da Segunda Guerra Mundial. O objetivo dele era melhorar a precisão dos bombardeios, né, para diminuir ali as mortes de civis. E naquele tempo ele era quase do tamanho de uma geladeira, assim, mas ele funcionava da mesma forma. Então, você tinha antenas transmitindo sinais, e esse equipamento era um receptor e também um emissor de sinais. A partir do momento que ele se conectava com 3 ou mais antenas, era possível utilizar matemática através da velocidade da ida e retorno do sinal, e a partir daí encontrar a posição do indivíduo que está com o equipamento, né? Uma coisa interessante todo mundo que já andou por aí no mato, em algum momento passou por uma serra e tem uma antena lá no topo, e você sabe que não mora ninguém naquela região, mesmo assim tem uma antena lá. O que aquela antena está fazendo ali? É exatamente isso que eu estou falando. Ela está emitindo e recebendo sinais para GPS e para outros equipamentos de navegação. Você tem esse sistema que eu falei, que foi criado na Segunda Guerra Mundial. Para quem não acredita no que eu estou falando, pesquisa aí um sistema LORAN. LORAN quer dizer Long Range Navigation. Então esse é o sistema que é utilizado. Para quem quiser mais detalhes sobre como é que funciona a transmissão, pesquisa uma apostila aí de navegação hiperbólica, que está em português, de um professor da USP. Lá ele diz todo o sistema, como funciona, como a transmissão de ondas eletromagnéticas ou ondas de rádio pode ser feita através da atmosfera.
uma coisa interessante é, o que sai mais barato? Colocar uma antena lá no meio do nada ou mandar um negócio para o espaço que ninguém consegue dar manutenção? Uma outra coisa intrigante é, já que nós temos tantos supostos satélites orbitando aí diferentes altitudes, né? Temos 3 faixas de supostos satélites na órbita baixa, na órbita média, na órbita alta da Terra. E o que é mais barato? Mandar um negócio para o espaço, gastar milhões de dólares, ou botar uma anteninha bem ali? Lembrando que esse canal ele não é para provar nada para ninguém. A ideia aqui é mostrar que as coisas nem sempre são como dizem para vocês. Governos não estão do nosso lado. Tem coisas interessantes a respeito da viagem, a falsa ida do homem à Lua. O microprocessador ele só foi inventado em 1972, ou seja, antes disso só existia fusível. Para quem é da minha época sabe que aquele negócio é um trocinho parecido com uma lâmpada. E aquele trem queimava a cada 20 minutos. Uma outra coisa é o computador que continha na suposta nave que foi a Lua em 69. Ele tinha menos capacidade de processamento que um relógio calculadora de hoje, né? Então você precisa de computadores um pouco mais sofisticados para fazer cálculos de derivação e toda essa mentira de velocidade de escape e tal. Então aquele computadorzinho lá tinha menos capacidade de processamento do que isso. Outra coisa interessante é o que eles chamam de cinturão de Van Allen, que eu prefiro chamar de domo celestial. Mas vamos lá, o cinturão de Van Allen, segundo eles, é uma faixa na órbita extrema alta da suposta bola, que tem temperaturas de até 3.000 graus Celsius. Aí eu te pergunto, será que naquela época eles tinham algum equipamento para resistir a essa temperatura? O aço mais duro queima a 1020 graus. Então, que troço que era que tinha naquela nave? Ou será que aconteceu algum tipo de efeito placebo? Só porque eles não sabiam da existência do negócio, o troço não atingiu a eles. Deve ter sido isso. Quando você olha, bota aí na internet aí, satélites no Google Imagens. Só o que vai aparecer para vocês é CGI. CGI é uma técnica, né, que traduzindo seria imagem gerada por computador ou Computer Generation Imagery, que é a mesma coisa. E você não tem uma imagem real nem de um satélite em órbita, nem tampouco dessas coisas funcionando de verdade. Como será que aquelas porcarias lá que é feito praticamente só de papel celofane e alumínio resistem ao cinturão de Van Allen? Uma outra curiosidade sobre as imagens, sobre as viagens falsas ao espaço, é que se você colocar aí imagens da Terra, você novamente só vai ter CGI, só computação gráfica. Você não tem uma imagem real. Mesmo que você pesquise, você vai ter aí a foto mais recente, seria de 1972. Então a imagem mais recente da Terra bola também é falsa, é lógico, mas é de 1972. Aí eu pergunto, será que a tecnologia de fotografia piorou de 72 para cá? Será que não tem como levar um celular na cueca para fazer uma foto da Terra bola? Por que só tem computação gráfica? Todo mundo engole isso. Que loucura. Uma outra coisa é aquela frase que todo mundo conhece. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Bom, naquela época, lá em 69, o presidente dos Estados Unidos era o Richard Nixon. Ele estava bem complicado lá com aquela porcaria daquela guerra do Vietnã e ele estava bem mal na frente do povo. E ele precisava de alguma coisa para distrair o povo, que é isso que o governo faz, só distrai vocês. Enquanto vocês estão brigando aí por Lula e Bolsonaro, eles estão aprovando leis que acabam com os seus direitos.
Parem com isso agora. Foquem no que é importante. Mas naquela chamada de telefone, interessante que o Wi-Fi ainda não tinha sido inventado, né? Todo a telecomunicação, e até hoje é assim, ela é feita via cabo. Então ele fez uma ligação para alguém, que eu acredito que estava na sala ao lado, e foi algo do tipo: e aí, como é que tá aí na Lua? Tá tudo bem, é ótimo, a Lua tá muito boa aqui, é uma mentira de verdade. Interessante é que não tinha delay, né? Então, em 1969 não tinha delay. E os caras estavam na Lua, supostos 400 mil quilômetros de distância. Nossa, quanta distância. E agora eles ligam da ISS, que também deve ser um aviãozinho imitando gravidade zero, para enganar aí o gado. E agora você tem um delay que varia de 11 a 7 segundos. Aí eu pergunto de novo, cara, será que a tecnologia de telecomunicações piorou de lá para cá? Será que foi isso que aconteceu mesmo? Vamos pensar aqui um pouco. Qualquer um que pesquise aí na internet agora mesmo, qualquer um que tiver aí depois de assistir esse vídeo, pesquisa aí cabos intercontinentais de telecomunicação. Você vai ver que todos os continentes estão conectados. Isso começou lá em 1831 com o telégrafo. Então a primeira ligação, se eu não me engano, foram 11 horas, né, de um lugar para outro lá, e era código Morse, né, aquela comunicação por clique, que era codificada e era decodificada quando era recebida. Então essa rede de cabos ela foi aproveitada para o 1G, para o telefone fixo, né? Depois para o 1G, depois para o 2G, depois para o 3G. Agora também está sendo utilizada pelo 4G e vai ser também utilizada pelo 5G. 99% da telecomunicação no mundo, na Terra plana, é feita graças ao sistema de cabos intercontinentais. Você não tem esse negócio de satélite. Eu recomendo aí quem acha que recebe o sinal via satélite, muda a posição da tua antena aí, meu amigo. Muda a posição dela que o teu sinal vai cair na hora, entendeu? Uma outra curiosidade é, toda vez que quebra um cabo aqui na BR-174, a internet fica uma porcaria. Cadê os quase 10 mil satélites de telecomunicação? Cadê essa história? Um dia desse o cara perguntou aí pra mim: pô, Clemir, mas e as imagens? Eu falei: não, são sim imagens aéreas, eu não nego isso. São imagens aéreas, mas não são feitas de satélite. São feitas de avião. Hubble, Kepler, todos esses supostos satélites para visualizar o céu, são na verdade aviões. Você tem aí a maioria dos satélites são balões. A NASA, o maior comprador de hélio do mundo. Para que diacho que eles querem tanto hélio? Eles compram mais hélio que o exército americano. Que loucura, o que eles fazem com isso? Eles só dão capim para vocês. Pesquisem aí essas questões que eu falei e saibam que tudo isso é um engano. Ninguém precisa de satélite para telecomunicação. Eu tô aqui no meio do mato aqui, não tem satélite nenhum. Tô recebendo um sinal por causa de uma antena que tá aqui a cerca de 2 km de mim. É só isso. Satélites não existem. Acordem para a realidade. Vejam as questões que eu falei e vocês vão perceber. Esse canal foi criado não para provar nada para ninguém, mas para colocar uma pulguinha atrás da orelha. Qualquer um que pesquise essas questões que eu falo aqui vai perceber a verdade. Então, meus amigos, fiquem na paz do Criador, Yahweh Tsevaot, que Ele os proteja, que Ele ilumine as suas mentes para que vocês entendam esse engano maligno. Isso tem um motivo e nós vamos falar disso mais à frente. Até breve.